Aluno e aluna, tudo bem com vocês? A partir deste momento eu peço a sua atenção para que você comece a acompanhar a videoaula de Sociologia em Formação Geral Básica. O objeto de conhecimento que será tratado nesta videoaula irá abordar a indústria cultural, ideologia e aculturação. Três conceitos sociológicos, mas que estão intimamente associados. Eu sou o professor Ney Araújo e para os alunos surdos que irão acompanhar esta videoaula, este é o meu sinal. Então vamos começar conceituando esses termos, essas palavras. O que é aculturação? O que é indústria cultural? O que é ideologia? Então vamos visualizar as primeiras informações. Nós também temos uma imagem disponível e essa primeira informação, ela trata a respeito da indústria cultural. Vocês podem observar, existe a televisão, inclusive modelos antigos de televisão, algumas manifestações musicais, temos um homem e uma mulher em que os seus rostos acabam imprimindo, ao invés da própria face, mas são telas de televisão, enfim. E bem abaixo, nós temos aqui um conceito. A indústria cultural refere-se à produção em massa de bens culturais, filmes, músicas, programas, etc., com fins lucrativos, que transforma a cultura em mercadoria e promove a alienação do indivíduo ao oferecer produtos que uniformizam gostos, comportamentos e ideias. É isso que a indústria cultural ela faz. Então parem para pensar. Nós temos o modo de produção capitalista, que na sua formatação clássica, nós temos um capitalismo industrial. Todos os dias nós temos a produção de mercadorias, carros, celulares, sapatos, roupas, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, dentre outras mercadorias que eu poderia aqui mencionar. E aí vem uma grande pergunta: como que você consome esses produtos? Por que você acha que é necessário você comprar um celular? Por que você acha que é necessário você comprar um carro dentre o produto que eu for mencionar aqui? É claro que muitas das vezes o nosso consumo, as nossas aquisições, elas são determinadas pelas nossas necessidades, sem sombra de dúvidas. Mas existe, digamos assim, um consumo exagerado, exacerbado. E quando esse consumo acontece, você está atendendo para além da sua necessidade. Muitas das vezes você está adquirindo uma mercadoria, um produto que não é tão necessário assim e relegando algo que é muito mais fundamental para a sua vida. E isso ocorre porque diariamente nós somos bombardeados através das redes sociais, dos meios de comunicação tradicionais, como é o caso da televisão e do rádio, com anúncios, propagandas, um marketing que é constantemente difundido no sentido de estabelecer a todos nós que determinado objeto, que determinada mercadoria, que determinado produto deve ser assim consumido. Ou seja, a partir do momento que eu tenho o produto, é necessário eu produzir o público consumidor. Esse público consumidor, ele é fabricado pela indústria cultural. Como foi lido anteriormente a todos vocês, o cinema, os shows, os programas de televisão, as redes sociais, ou seja, todos os instrumentos que se comunicam conosco, eles acabam contribuindo para que esse consumo ele não seja interrompido. Vamos avançar? Agora, associando a questão da indústria cultural, nós vamos aprender o conceito de ideologia. Vocês podem visualizar na imagem, nós temos várias cabeças, que acabam representando pessoas distintas e existe um emaranhado aí, Ou seja, essas pessoas, elas estão associadas entre si.
todas as pessoas elas são distintas na forma de agir, na forma de ser e inclusive na forma de pensar. Mas até mesmo no pensar é possível nós encontrarmos elementos comuns entre as pessoas. Isso implica dizer justamente o quê? Que em determinados momentos, apesar da minha pessoa ser diferente da sua, em algum momento nós vamos nos coadunar, nós vamos nos aglutinar. Você já pensou? Você tem o seu time de futebol preferido. Então isso é um ponto em comum que há entre todos os torcedores daquele time. Da mesma forma que quando você está na prática da sua crença, você está na missa, você está no culto, você está compartilhando um elemento comum entre todos aqueles que ali também estão, apesar de vocês serem pessoas diferentes. Através disso, eu já começo a explicar para vocês o que é ideologia. Acompanhem com bastante atenção a leitura do conceito. Na sociologia crítica, especialmente em Karl Marx, ideologia é um conjunto de ideias, valores e crenças que justifica e legitima a dominação de uma classe sobre a outra. Ela opera de forma a naturalizar desigualdades sociais e mascarar conflitos de interesse, mantendo o status quo. Ou seja, a ideologia, ela reflete uma ideia parcial. Nem tudo aquilo que é ponderado a nós ideologicamente nos leva a uma compreensão total dos acontecimentos ou até mesmo dos fatos, né? É por isso que é interessante, né? Se você quiser realmente ter uma visão de mundo aprimorada, você ter um senso crítico, no sentido de saber garimpar, selecionar o que você lê, aquilo que você ouve, aquilo que você assiste, principalmente na atual conjuntura em que nós vivemos em um cenário de disseminação de falsas informações. A busca da verdade, a busca de explicações mais coerentes com a realidade, a busca por informações mais completas, elas te encaminham sim para um senso crítico. Associando a ideologia com a questão dos meios de comunicação. Os meios de comunicação, obviamente, eles sempre vão levar apenas um lado da verdade, a verdade parcial, ou a verdade até mesmo distorcida, porque existe, digamos assim, um discurso que precisa ser disseminado em um determinado momento. Aquelas pessoas que são mais fragilizadas no que diz respeito ao acesso à informação e à própria leitura a respeito da realidade, elas acabam, digamos assim, caindo e se convencendo com essas falsas verdades, sendo indivíduos e cidadãos facilmente manipuláveis. Agora nós vamos avançar para o nosso último conceito, em que nós vamos tratar a respeito da aculturação. E vocês podem visualizar, nós temos aqui uma imagem alusiva ao descobrimento do nosso país. Por quê? Porque quando o Brasil foi descoberto, nós tivemos um choque cultural. Os indígenas já estavam aqui e eram uma sociedade, com as suas tradições, com as suas crenças, com a sua forma de vida. Chegou no Brasil o homem europeu, representado pela figura do português, que trouxe também suas referências culturais, sua crença, suas tradições, seus costumes, sua forma de viver. O processo de aculturação, ele reflete não só esse contato entre culturas, mas a própria modificação cultural que pode ocorrer, que é suscetível de ocorrer quando culturas diferenciadas, elas estabelecem contato umas com as outras. O que foi que aconteceu a partir do processo do descobrimento do nosso país? A cultura indígena no Brasil, ela começou a ser dizimada, cancelada, né? Você observa que, por exemplo, nesse processo de colonização, os jesuítas, a Igreja Católica, ela aqui se estabeleceu com a finalidade de converter, ou melhor colocar, de impor aos indígenas uma maneira de crer,
rituais, uma forma de praticar uma crença que não era inerente a eles. Acompanhe agora a leitura do conceito. Vamos acompanhar? A aculturação corresponde ao processo sociocultural que ocorre quando dois ou mais grupos com culturas distintas entram em contato prolongado e há trocas, adaptações e, por vezes, imposição cultural. Pode resultar em transformação recíproca, mas também em perda ou substituição da cultura original, especialmente em contextos de colonização ou globalização, que é o que eu mencionava agora há pouco a vocês quando eu estava exemplificando a respeito do processo de colonização que a sociedade brasileira ela passou lá a partir dos anos 1500. E para finalizar a aula, vamos resumir as informações. Acompanhem com bastante atenção a leitura. O conceito de indústria cultural foi criado por Adorno e Horkheimer, da Escola de Frankfurt, e refere-se à produção em massa de bens culturais, com fins comerciais, filmes, música, TV, redes sociais, transformando a cultura em mercadoria, padronizando gostos e consumos. Ideologia em Marx é um conjunto de ideias que legitima e naturaliza as desigualdades sociais, proporciona uma visão de mundo que beneficia os grupos dominantes e esconde os conflitos de classe. E, por fim, a aculturação corresponde ao processo de contato e troca entre culturas diferentes, muitas vezes em contextos desiguais. Pode levar à modificação, substituição ou apagamento de culturas originais. E percebam, quando eu trato de indústria cultural, de aculturação e de ideologia, eu estou tratando de uma relação de dominação, em que uma sociedade ela pode se impor justamente a uma outra sociedade. Vamos visualizar uma imagem que eu apresento a todos vocês. Em tela, vocês visualizam uma personagem bastante conhecida do cinema, né? Do cinema voltado para o público infanto-juvenil, mas que também é conhecida entre os adultos, porque muitas das vezes os pais, eles precisam, digamos assim, atender os desejos do consumo dos seus filhos, justamente comprando cadernos, mochilas, bonecas, garrafas, dentre outros produtos que nós podemos estar identificando, em que a Frozen, ela acaba aparecendo. E bem aqui abaixo existe uma reflexão. Eu vou fazer a leitura e vocês acompanhem com bastante atenção. Em tela, a imagem vai ampliar novamente e nós temos como este produto, ou seja, nós temos um filme, a nossa análise, ela tem que se basear no filme referente a esse personagem que no caso é a Frozen. Como este produto utiliza a indústria cultural para moldar a forma como vemos o mundo e que ideologias ou estereótipos ele reforça ou questiona, é uma consideração bastante interessante. Eu vou dar um tempinho para você pensar. Vai aparecer um reloginho na tela? Pensa rápido qual é a sua resposta. Ok, tempo esgotado, um tempinho para você pensar. E eu vou agora contribuir com a sua reflexão, trazendo alguns apontamentos que você pode estar tecendo, desenvolvendo o seu raciocínio, elaborando e anotando no seu caderno qual a sua resposta e, de repente, interagir com o seu professor e colegas de sala de aula. Vamos acompanhar em tela algumas considerações? Então, olha só, quanto à indústria cultural, Frozen foi criado para atingir um grande público global, com o objetivo de gerar lucros através de produtos licenciados como
brinquedos, roupas e outros itens de merchandising, ou seja, então o filme ele acaba cumprindo com a finalidade de uma indústria cultural, ou seja, eu tenho o produto, eu tenho as mercadorias e como eu mencionei no vídeo anterior, eu preciso gerar o público consumidor e incentivar as pessoas a consumirem essas mercadorias. Vamos agora na próxima, que trata a respeito da ideologia. Acompanhem com bastante atenção a informação. Letra B. Na ideologia, nós temos a música Let It Go. Transmite a ideia de que devemos ser autênticos e livres, mas também sugere uma visão individualista de liberdade, onde o indivíduo deve se libertar das restrições sociais, ou seja, nós sabemos que a liberdade humana ela não pode ser uma liberdade total, porque isso vai desestabilizar a vida em sociedade de uma maneira generalizada. A sociedade ela tem os seus padrões e a liberdade ela tem que ser visualizada em acordo com esses padrões estabelecidos. E, por fim, na letra C, nós temos aquilo que se reporta à aculturação. O filme mistura elementos culturais, como o cenário que reflete ao folclore nórdico, mas não apresenta uma visão profunda, autêntica dessas culturas, trazendo uma versão idealizada e estereotipada, ou seja, os nórdicos que aparecem, não há uma fidelização no filme no que diz respeito à apresentação da cultura dos mesmos. Mas, como lido agora há pouco, é uma informação transmitida a todos nós absolutamente superficial. Deu para refletir dessa maneira? Registre as suas considerações e compartilhe com seus colegas em sala de aula. E eu espero ter contribuído com seu aprendizado e até a próxima videoaula de Sociologia. Tchau para vocês!